A rica floresta amazônica tem também seu lado humilde. E no último episódio do Expedição Luzeiro de hoje, você vai conhecer um pouco desse lugar que fez da Luzeiro o maior projeto fluvial da Igreja Adventista no mundo. Vem ver! Em meio a um oceano de plantas formado pelas mais diferentes espécies de árvores, os pássaros se destacam entre o grande território verde. Na água, os peixes dão um show para o nosso drone. A paisagem verde e marrom domina o cenário que caracteriza a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Ela é cercada por rios que são abastecidos pelas próprias árvores. A umidade delas se transforma em vapor, depois em chuva para todo o Brasil, incluindo a própria bacia amazônica. Mas a floresta, que é rica em produtos naturais, tem também seu lado humilde. Quando Léo e Jesse Halley chegaram na Amazônia, presenciaram os principais inimigos desses povos: o frio, a fome e as doenças. Navegar para mudar essa realidade por aqui se tornou o objetivo principal de quem estava a bordo. A Luzeiro, ela viajava para os interiores, né? Quando eles sabiam que a Luzeiro ia para lá, o pessoal todo ia para lá e eles aproveitavam, né? Tanto levar mensagem como dar o remédio. E aí as pessoas ficavam agradecendo. Enquanto algumas pessoas ansiavam pelo atendimento do barco, trabalhar na Luzeiro passou a ser o sonho de infância de outros. Eu cresci com esse sonho de trabalhar na Luzeiro porque os missionários, eu vi eles pela primeira vez com 12 anos de idade. E aí foi quando a minha mãe também aceitou o evangelho e eu tinha o sonho de também espalhar o evangelho por aí. Desde a criação do primeiro barco, quase um século se passou e o projeto não se limitou apenas na região norte. A Luzeiro foi para o Nordeste, desceu até o Sudeste e nem o Sul ficou de fora. Ela iluminou todo o Brasil, se tornou o maior projeto fluvial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo. Por onde passava era notada. Ribeirinhos navegavam por horas só para serem atendidos pelos voluntários. E tudo isso começou aqui, na região de Maués, no Amazonas. Essa aqui são as ruínas de uma das primeiras igrejas da região. Nós podemos imaginar, quem sabe aí, Léo Halley, né, juntamente da sua esposa, parando aqui, logo no repartimento, e a igreja vindo ao seu encontro, bem como a comunidade, as crianças e um grande movimento que aconteceu nessa região. O que agora são apenas ruínas já serviu de casa de adoração para os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este local, que era considerado o mais recomendável pela fácil localização entre os rios, foi substituído por este, a comunidade Ilha do Sol, que hoje tem a capacidade para receber mais de 1000 pessoas. São mais de 30 gerações de barcos luminares. Por meio deles, foram construídas avionetas missionárias, igrejas e hospitais. Além disso, a Luzeiro gerou filhos. Um deles ainda está na água, a Igreja que Navega. No Amazonas, quem cuida da Luzeiro é o Instituto de Missões Noroeste, que recebe voluntários de todo o mundo para trabalhar nesse ministério. O Instituto de Missões Noroeste é um organismo da igreja aqui na região Noroeste que recebe voluntários de vários lugares do Brasil e do mundo para trabalharem, entre outras coisas, entre outros locais, na própria Luzeiro. E nós temos vários candidatos que oferecem sua vida para continuar servindo e mantendo esse trabalho da Luzeiro ao redor do interior da Amazônia. As lanchas Luzeiros, né, e a lancha Luzeiro 1 de maneira especial, alcançou a primeira pessoa. E o desafio nosso agora é alcançar a última pessoa. Enquanto Jesus não volta, a Luzeiro permanece assim, nos rios. E a Dona Maria permanece cantando sobre essa esperança luminosa que chegou através desse barco, a Luzeiro. E quando enfim voltar Jesus com glória e resplendor, que eu possa então brilhando. Que lindo esse projeto das lanchas Luzeiros, que há 90 anos tem levado atendimento médico, odontológico e também um apoio espiritual às comunidades ribeirinhas na Amazônia. Que Deus abençoe todos os missionários, tanto os antigos que já se aposentaram, quanto os novos que estão na ativa agora. E veja o que mais preparamos para você na edição de hoje. Alunos do Colégio Adventista de Cuiabá juntaram dinheiro num cofrinho para ajudar família carente.
A Ação Solidária Adventista recebe doação de mais de 5.000 peças de roupas apreendidas pela Receita Federal. Bíblia Fácil estreia nova temporada e teremos uma entrevista com o pastor Arilton de Oliveira. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Estamos de volta e vamos rever agora mais uma linda história de missão no quadro Maranata. Dos grãos de cacau ao azeite de dendê e ao caju, a agricultura da Costa do Marfim fez da economia do país uma das mais estáveis da África Ocidental. Esse sucesso é óbvio ao visitar Abidjan, a capital financeira da Costa do Marfim. Cosmopolita, vasta e em expansão, Abidjan é a evidência de um país em ascensão. Porém, é nos limites da cidade que a ascensão desaparece e a modernidade vira um sonho do futuro. Se você andar pelas ruas, você vai ver muitos vendedores. E às vezes eu brinco, quem é que está comprando? Só tem vendedores? Então, é uma economia informal. Você vê mulheres vendendo comida e às vezes são 3, 4 quilos de tomate. E se elas vendem tudo, conseguem alimentar as suas famílias. Então, a economia aqui é informal. Eu acho que de 40% a 50% das pessoas na Costa do Marfim vivem com $1 por dia. É isso que nós chamamos de pessoas à margem da pobreza. E são nessas áreas que a Maranata se comprometeu a construir igrejas para congregações com dificuldade para construir suas próprias sedes. As pessoas se reúnem em casas, praças, salas de aula ou debaixo de árvores. A falta de um local apropriado para orações gerou preconceito contra a Igreja Adventista na Costa do Marfim. Se a sua igreja é embaixo de uma árvore ou é embaixo de um telhado simples e você convida as pessoas de outras congregações, de outras crenças para vir, sabe, frequentar a sua igreja, e eles veem uma pequena, sabe, igreja embaixo de uma árvore ou embaixo de uma estrutura bem simples, eles dizem: que tipo de Deus é esse aí? De fato, o problema do espaço tem prejudicado a Igreja Adventista de Abebrucuá. Essa igreja começou em 2008, seguindo uma ascensão evangelística. Inicialmente, foram 27 batismos, mas quando o pastor adoeceu, a congregação sucumbiu a quase nada. Foi aí que me chamaram. E quando eu cheguei, tinham apenas 4 pessoas. A minha esposa, eu e mais 2 pessoas. E o que eu ia fazer? Eu continuei com um contato pessoal, de porta a porta. Eu visitava as pessoas nas casas delas e pregava os estudos bíblicos. Depois de mais de uma década, Camelã, uma igreja líder em Abebrucuá, continua em atividade e espalhando o evangelho. Ele ajudou a aumentar os integrantes para 30 e até hoje batiza novas pessoas que ingressam na igreja. Mas um crescimento mais rápido tem sido difícil devido ao espaço irregular. Essa estrutura, que começou em 2008, nunca foi finalizada por causa da falta de recursos. Essa igreja, na situação atual, nessa praça, não consegue atrair outras pessoas. E aqueles que a gente convida não querem vir porque elas conhecem outras igrejas com prédios bonitos. E quando chegam aqui, eles acham que é uma piada. Mesmo tendo a verdade, você tem que atrair as pessoas, você entende? E foi isso que nos motivou a orar para Deus, para que um dia Ele intervinha por nós, para que a gente tenha um templo digno do nosso Deus.
Ao sul de Abebruquá, na região costeira da Costa do Marfim, há uma comunidade pesqueira chamada Sasaco Benini. Todos os dias, homens e mulheres estão ocupados, pescando seu sustento e o preparando para a venda. Aqui existe um pequeno grupo adventista que começou a se reunir em casas há 30 anos. O que nos encorajou a louvar mesmo a Deus é que o vilarejo se recusava a nos reconhecer e não queriam que a gente construísse uma igreja. O vilarejo desconfiava dos adventistas e se recusou a vender terras para a construção da igreja, ou até mesmo a enterrar seus mortos no cemitério local. Eventualmente, os adventistas ficaram no quintal de um dos membros da igreja e oraram ali por 3 décadas. O local onde a gente se reunia era um quintal. E era bastante humilhante. Humilhante porque, quando chovia forte, não dava nem para se sentar. Não dava mesmo. Porque o quintal não era coberto. Os 2 lados eram descobertos e, quando chovia muito forte, nós tínhamos que empurrar os bancos para um canto e se amontoar para poder ouvir a mensagem. E os moradores do vilarejo riam da gente. Eles diziam que aquilo não era uma igreja. Nós convidamos as pessoas para orar. E a primeira pergunta que eles faziam era: cadê a igreja? Onde ela está? E muita gente do nosso vilarejo dizia isso porque não queriam vir, porque a igreja não estava pronta, mas diziam: quando a igreja estiver pronta, a gente vem. Então, francamente, era bem humilhante. Nós aguentamos isso por todos esses anos. E não foi nada fácil. Eventualmente, a congregação Sasaco Benini se aproximou de um chefe do vilarejo e teve permissão para comprar as terras. Então, em fevereiro de 2019, eles construíram igrejas de materiais simples. Não era perfeito, mas era um grande avanço. No próximo ano, em 2020, durante o 100º aniversário da Igreja Adventista na Costa do Marfim, a Maranata irá construir uma nova igreja para Abebruquá e Sasaco Benini. Será uma resposta aos anos de orações para ambas as congregações. Além disso, a Maranata vai construir salas de aula para algumas congregações, não só para atrair mais membros, mas para suprir a necessidade iminente de mais escolas na comunidade. Essas são apenas 2 das muitas congregações que a Maranata vai ajudar no ano que vem, ao iniciar os trabalhos na Costa do Marfim. Porém, nada disso pode ser realizado sem a sua ajuda. Nós precisamos de voluntários para esses projetos e muitos outros. Esta será a primeira vez que a Maranata trabalhará neste país. O impacto das igrejas, escolas e voluntários promete ser significante. Nós realmente estamos muito felizes porque a Maranata vai vir nos trazendo escolas e igrejas. Porque, sabe, construir igrejas, muitas pessoas tinham vergonha de orar. Eles dizem que a gente tem a verdade, mas que verdade não adianta nada se Deus não nos dá condições de construir igrejas. Os líderes adventistas estão tão convencidos do impacto da Maranata que eles já estão olhando para a história da igreja e a dividindo entre antes da Maranata e depois da Maranata. Veja bem, a gente já está presente aqui há pelo menos uns 100 anos nessa região da Costa do Marfim. E nós temos apenas 3 colégios, 6 escolas fundamentais e 2 jardins de infância depois de 100 anos. E quando a Maranata chegar, nós vamos saltar mais 100 anos em um. A Maranata vai mudar totalmente a imagem do evangelismo adventista na Costa do Marfim. No interior de São Paulo, a agência ADRA mantém uma casa de apoio para famílias que lutam contra o câncer. Conheça mais sobre esse projeto na reportagem a seguir. Barretos, no interior de São Paulo, é conhecido pelo hospital referência no tratamento contra o câncer. Diariamente, centenas de pessoas passam por essas rodovias em direção a Barretos em busca de tratamento. Barretos atende pessoas de cidades vizinhas, outros estados e até mesmo países. Pessoas que vão para Barretos sem a certeza de quando voltarão para casa.
Rubens foi um desses que se mudou do Mato Grosso para São Paulo há mais de 3 anos. Eu, quando vim para cá, achei que 40 dias ia embora. E já fazem 3 anos, então assim, é um processo longo, é um processo demorado. E aí você fica muito tempo sobrando, ocioso. Você acaba convivendo muito com quem está na mesma situação, né? Mesma situação de tratamento, acompanhante. Eu acho que não é um ambiente dos melhores para saber. Eu prefiro, assim, a gente acaba falando só de doença e você acaba focando mais na doença do que na cura, né? O Centro Adventista de Apoio à Família CAAF há anos desenvolve o trabalho de acolhimento para famílias como a de Rubens, que mudam para Barretos em busca do tratamento contra o câncer. Com a pandemia, a unidade precisou adaptar os seus atendimentos e passou a incluir as aulas online. E as pessoas também que às vezes só querem mesmo uma distração, uma forma de sair um pouco daquele ambiente, né, só de doença mesmo. Que nem agora que a gente não está mais podendo ter as oficinas presenciais, às vezes a gente sai na rua, encontra as pessoas, né? E eles perguntam, quando vai voltar? Eu sinto muita falta. O CAAF oferece vários cursos de artesanato, estética, música, atividade física, alimentação, entre outros. O usuário pode, com os aprendizados, garantir uma fonte de renda durante o tratamento, além de ajudar a distrair da situação de doença. Assim, a gente fica muito sozinha e vive só naquele ambiente hospitalar, né? Muita tristeza. Então, quando eu fui para o CAAF, eu pude pensar em outras coisas, né? O CAAF oferece um espaço para atender pessoas da região que vão para Barretos apenas durante o dia para exames ou tratamento e no final do dia retornam para casa. A unidade ainda está em construção e um espaço para acolhimento com apartamentos adaptados para atender pacientes e acompanhante durante o tratamento. Faz a diferença. Eu acho que você já começa a vencer o câncer lá, sabendo que você vai estar acolhido, que você tem um lugar para ficar. Então, ela indo até o CAAF, convivendo com outras pessoas, participando de oficinas, isso tira um pouquinho aquela cabeça da doença, né, que fica só no hospital ou na casa de apoio. Então, isso ajuda demais, muito mesmo. E para saber mais sobre o projeto ou ser um parceiro, acesse caaf.org.br. Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Adventista Centro-América, em Cuiabá, se envolveram em uma atividade educativa e solidária. Eles aprenderam na prática educação financeira e ajudaram famílias em situação de vulnerabilidade social. Você já deve ter passado por uma situação econômica delicada em que precisou literalmente contar moedinhas. Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Adventista Centro-América, em Cuiabá, também andaram contando moedinhas, mas de forma intencional e por uma boa causa. Um projeto realizado em sala de aula ajudou as crianças a aprenderem na prática sobre educação financeira e, ao mesmo tempo, a importância da solidariedade, sobretudo neste momento incomum que estamos vivendo. Confeccionamos o nosso cofrinho e aí foi pedido a eles que, ao realizar tarefas no lar, jogar o lixo para a mamãe e o papai, ou arrumar a cama, sempre que o papai desse um dinheiro, que eles pegassem parte desse dinheiro e recolhessem depositando no cofrinho. A proposta surgiu a partir do livro paradidático Menino do Dinheiro, que conta a história de um garoto que poupa dinheiro e em determinada situação consegue ajudar uma coleguinha, que precisava comprar um livro novo para usar na escola. Por um mês, os alunos economizaram dinheiro que foi destinado para a compra de cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade. Com essa pandemia, tem muito desemprego hoje em dia. Então, vai ser muito importante a gente ajudar as pessoas que estão necessitando. A aposentada Maria da Penha foi uma das pessoas beneficiadas pela iniciativa dos alunos. Ela tem passado por dificuldades desde que seu esposo faleceu. Tirou o tempo deles, o dinheiro que eles podiam, às vezes, comprar uma outra coisa para eles, né? Eles investiu, né? Para me ajudar, né? E ajudar outras pessoas também, né? Então, eu acho achei muito bonito mesmo. Iniciativas como esta ajudam as crianças a terem uma visão equilibrada do dinheiro. Sempre tive cofrinho, porque muitas vezes eu recebia troco do meu avô. E sempre tinha um lugarzinho para mim guardar e depois comprar
economizar para comprar alguma coisa legal para o meu aniversário. Segundo a educadora financeira Julie, os pais estão cada vez mais interessados em proporcionar educação financeira para seus filhos. Ela nos conta algumas dicas de como incentivar as crianças a economizarem dinheiro. Nós começamos fazendo isso ensinando a diferença entre necessidade e desejo. Eu realmente preciso disso ou eu apenas quero comprar? Também precisamos ensinar as crianças que nós precisamos ganhar dinheiro, administrá-lo com sabedoria, poupar, nós não gastamos tudo o que ganhamos e precisamos investir para que esse dinheiro cresça e se multiplique. Nós precisamos começar a mudança. Só que essa mudança, ela precisa partir de nós. E a nossa frase é: haja mais amor, a começar em mim. Por isso, então, nós pegamos todas as nossas economias e agora, ao invés de nos beneficiar, nós vamos oferecer esse amor a outras pessoas. Começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar. E para encerrar esse primeiro semestre escolar, o Colégio Bilíngue do Instituto Adventista Paranaense, IAP, se rendeu mais uma vez ao drive-thru. Essa foi a alternativa encontrada pela escola para promover uma despedida mais próxima, acolhedora e segura, mostrando que mesmo em meio a obstáculos, é possível sim encontrar alternativas, ainda que em tempos tão desafiadores como o que estamos vivendo. Vários pontos de drive-thru foram montados nas cidades da região de Ivatuba, no norte do Paraná, município onde os estudantes do IAP residem. 8 estações serviram de ponto de encontro entre alunos e professores. Em cada estação, acenos, surpresas, presentes e, é claro, muitos sorrisos por trás das máscaras. Um evento planejado para matar saudades, momento especial para professores, alunos e também para os pais. A gente, como pais, né, mãe e pai, está muito contente, porque já veio de um ano muito difícil, ano passado, né? E o IAP vem mostrando, dando muita confiança para os pais, para os alunos, que não foi só o estudar, né, a preocupação com a pandemia, mas também a interação que está acontecendo hoje, aconteceu outros dias também, com os alunos, né? Muito importante, porque essas crianças já estão em casa há bastante tempo, com tempos difíceis, dias difíceis, né? Então esses mimos assim são importantes para eles ter esse contato com os professores, né? Eu achei muito legal essa coisa que está acontecendo, porque a gente já está bastante tempo em casa. Dá para sair um pouco, só que não dá para ir para muitos lugares. E aí, gostou da surpresa? Amei! No retorno da ação, foi a vez dos professores serem presenteados. Uma homenagem especial foi organizada em reconhecimento e gratidão a esses profissionais imparáveis. E depois de tanto carinho para com os alunos, chegou a vez deles, dos professores. Aqueles que não medem esforços para andar sempre a segunda milha. Uma programação toda especial. Sim, os nossos professores acabaram de retornar do encerramento das atividades da Escola Bilíngue. E nesse momento eles é que sobem para o palco. Queremos estender o tapete vermelho para eles, porque eles merecem, por todo o trabalho realizado com tanto carinho, com tanta dedicação e com tanto comprometimento durante todo esse semestre. Este é um momento muito especial aqui para o IAP. Estamos encerrando mais um semestre letivo. Queremos agradecer aos pais, aos nossos alunos, queremos agradecer aos nossos professores que não medem esforços para apresentar aos alunos o melhor possível. Diante de tantas dificuldades, eles são muito, muito especiais para nós. E queremos também agradecer muito ao nosso Deus, porque Ele cuidou de nós em todos os momentos. E a gente pode dizer com segurança, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Manifestação de respeito e carinho a professores e alunos. Uma iniciativa de valorização à educação, provando que em tempos de distanciamento social, o amor e a reinvenção fazem toda a diferença. No sudoeste do Paraná, fiéis da Igreja Adventista prepararam uma homenagem aos servidores públicos que atuam no setor de limpeza urbana. Veja na reportagem do William Vieira. O dia a dia do trabalho de servidores da área de limpeza urbana é repleto de desafios. Mesmo sendo essenciais para a manutenção de um município, inclusive pelos riscos assumidos diante de uma pandemia, os garis se deparam com pouco reconhecimento. A Luciana é uma das profissionais que atuam na área desde 2019, depois de passar em um concurso público da Prefeitura de Santa Isabel do Oeste.
Eu trabalho no setor, aqui é o setor rodoviário, mas nós fizemos a limpeza do calçadão. Na verdade, a cidade inteira, quando precisa, né? Mas a nossa rotina maior é limpar o calçadão. É bem complicado lidar com a população, né? Eles não sabem dar valor para o serviço que a gente faz. A servidora e outros 49 garis foram surpreendidos na manhã da última sexta-feira, quando um grupo de fiéis da Igreja Adventista utilizou um espaço da prefeitura para uma breve homenagem. Foi servido um café da manhã reforçado, com a intenção de não só criar um vínculo, mas fazê-los se sentirem especiais. Para nós foi muito bom receber, porque é a primeira vez que nós estamos sendo recompensados por isso. Eu me senti muito gratificado pela homenagem e agradecer à igreja, que poucas vezes a gente é reconhecido pelo serviço da gente. A organizadora do projeto conta de onde veio a ideia e como se sentiu ao promover a ação. Na verdade, foi um desafio do pastor Daniel, né? E a Escola Sabatina com o Ministério da Mulher sentaram e conversaram e decidimos fazer. Foi uma gratidão enorme, eu senti muito amor. E eles falando obrigado por lembrar da gente. E me senti assim, viva para fazer o trabalho de Cristo, sabe? Eu achei muito importante ver o sorriso e a gratidão em cada olhar, em cada sorriso deles. Além do café da manhã, os servidores ainda ganharam livros missionários e alguns brindes sorteados pelos organizadores. Autoridades do município e pastores adventistas compareceram à ocasião. A gente sente aqui todos esses funcionários que aqui estão hoje, a gratidão que tem por alguém ter lembrado deles. Uma importante missão da igreja, e eu tenho certeza que Deus compensará vocês de uma outra maneira por esse ato tão bonito que estão fazendo nesse momento com os nossos servidores. E chegou a hora da sua participação aqui no Revista Novo Tempo. A gente quer saber qual boa notícia você tem para compartilhar conosco. É só mandar para o WhatsApp 0 operadora 12 981 35 2908. Pode ser por texto, pode ser por vídeo. A gente gosta muito de conhecer o seu rosto, então manda fotos para cá também, tá bom? Vamos ver quem participa. Elide Gonzaga, de Partido Alferes, Rio de Janeiro. Oi, Darcy, querida, tudo bem? Tudo ótimo, Elide. Minha boa notícia é também um agradecimento. Francisco, esposo da minha amiga Verinha, venceu a Covid depois de 25 anos afastado de Deus, está decidido a voltar e viver para testemunhar o que ele fez na vida dele. Glórias a Deus por isso, que ótima notícia. Um abraço para você, viu? Francisca, de Maracanaú, no Ceará. Boa noite, Darcy. A minha boa notícia de hoje é que nasceram 2 dentinhos no nosso filho Isaac, de 7 meses. Gostamos muito do seu programa. Que Deus abençoe vocês. É lindo o seu bebê. Um beijo para ele. Daniel J. Silva, de Curitiba, no Paraná. Oi, Darcy. Minha boa notícia é que arrecadamos alimentos e doamos para pessoas necessitadas. Glórias a Deus por isso. Um abraço a todos vocês. Oi, Darcy, boa noite. Tenho 14 anos e estou assistindo a Revista Novo Tempo, Debaixo das Cobertas. Gosto muito de toda a programação da NT. É isso aí, se escondendo do frio aí. Um abraço para você. Fátima, de Rio Grande do Norte. Olá, Darcy. Essa é a minha netinha Sara e ela completou 10 anos. Que Deus continue abençoando sua vida. Parabéns, Sara. Deus abençoe você. É uma gatinha linda mesmo. Samuca, de São Félix, na Bahia. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que estou de volta ao ciclismo. É isso aí, atividade. Um abraço para você. A seguir, você vai conhecer um projeto feito pelos alunos do Colégio Adventista de Tatuí, no interior de São Paulo, em que os alunos arrecadaram fundos para um hospital que faz tratamento de crianças com câncer. Eu te espero por aqui. Uma pequena igreja na Espanha começou com apenas 3 famílias, mas agora o espaço já ficou apertado. Muito desse crescimento é graças aos jovens que formaram ali um grupo que chama a atenção das pessoas de fora. Está no ar o quadro Missão 360 Graus. Nessa calma rua em Madrid, na Espanha, é possível ouvir o som acolhedor de um culto. A música vem desse prédio, onde a Igreja Adventista Alcalá de Henares se reúne. Hoje é um sábado especial. Alguns membros chegaram mais cedo para decorar a igreja.
Eles estão preparando um programa para homenagear as mulheres da congregação. É um pouco difícil imaginar esse pequeno espaço sendo ocupado por 100 pessoas. Mas, quando o programa está para começar, as pessoas vão entrando e antes que você perceba, o lugar está tão cheio que alguns membros precisam ficar de pé no fundo. Há 6 anos, a igreja começou com apenas 3 famílias. Agora, cerca de 100 pessoas vêm todo sábado. E muito desse crescimento é graças aos jovens. O número de jovens na igreja cresceu muito rápido. Começamos com apenas 7 jovens. Então nos dedicamos ao Ministério Jovem. E já no ano passado, 8 membros foram batizados e outros 6 aceitaram Jesus Cristo este ano. Os jovens se reúnem nessa pequena sala. Dá para ver que todos são muito próximos enquanto louvam e estudam a palavra de Deus. Procuramos ser unidos como uma grande família. E é claro, estamos muito agradecidos que toda a igreja sempre ora por nós. Eles querem que cada jovem ali possa atrair a mais gente. Essa amizade e união que eles têm entre si chama a atenção de outras pessoas de fora. O grupo sempre encontra algum jeito de se encontrar durante a semana, não apenas no sábado. Assim, eles ficam mais unidos. Eles não têm medo de falar sobre a vida e o futuro. Além disso, eles sempre acham um jeito de se divertirem também. Eles até criaram o seu próprio coral. Os jovens sempre são bem-vindos nessa igreja, mas isso acabou criando um problema. Temos um problema financeiro na igreja, porque quase metade de nós é jovem e não temos renda. Por isso não temos dinheiro suficiente para continuar alugando este local de culto. O grupo ora pelo plano de Deus para essa igreja. Eles querem continuar crescendo e não dá para negar que os jovens são muito importantes para a igreja. Como líder dos jovens, Oliver se sente motivado pelo que vive junto com esse grupo. Meu coração se alegra ao ver esses jovens frequentando a igreja. Às vezes vamos à igreja às sextas-feiras e ficamos o máximo possível, até por volta das 11 da noite. No sábado, passamos o dia inteiro na igreja, desfrutando juntos do culto. Sinto-me muito bem quando vejo isso e também me ajuda a crescer espiritualmente. Os jovens de Madrid estão cumprindo a sua missão, alcançando cada vez mais pessoas nessa grande cidade. A missão está no coração de Deus. Ela é a razão da sua decisão em restaurar o relacionamento quebrado com a sua criação após a entrada do pecado neste mundo. Essa verdade é refletida em toda a história humana, através da qual Deus constantemente tem buscado um relacionamento de amor com as suas criaturas. Por essa razão, Jesus Cristo veio a este mundo. Ele veio para colocar abaixo o muro que separava tanto os judeus como os gentios, aqueles que não eram judeus, através da sua extraordinária graça. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, no livro das origens, o Gênesis, e continuando através de todas as escrituras até o Apocalipse, nós vemos a preocupação de Deus para com o mundo. Logo no chamado feito a Abraão nós lemos: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Esse era o propósito de Deus, que através de Abraão, os seus descendentes, a todo mundo, seriam uma bênção. E como essa bênção viria? Através de relacionamentos. Se pararmos para pensar, perceberemos que como seres humanos nós sempre somos colocados diante de oportunidades de relacionamentos. Em relação com Deus, em relação uns com os outros. Vemos essa realidade claramente na experiência de Jesus Cristo aqui no Novo Testamento. Ele próprio demonstra essas relações desde o início do seu ministério público. Por exemplo, ali no casamento em Caná da Galileia, quando ele celebrou a união mais íntima de nossos relacionamentos humanos. Diante de um problema, Jesus Cristo demonstrou o seu poder e fez o extraordinário, transformando a água em vinho. Ele fez do comum e ordinário algo maravilhoso e extraordinário. Mas o que ele tinha em mente com isso? Se pararmos para pensar, ao longo do ministério de Jesus Cristo, podemos de maneira clara perceber seu interesse em desenvolver relacionamentos com todos os tipos de pessoas com um propósito específico, demonstrar seu amor por elas. Você se lembra do método de Cristo?
Ele se misturava com as pessoas, ele manifestava simpatia, ministrava suas necessidades, ganhava a confiança das pessoas para somente então convidá-las a segui-lo. E o que eu e você temos a ver com isso? Hoje, nesse exato momento, Jesus Cristo nos convida para acompanhá-lo da mesma forma. É no contexto de relações interpessoais e atividades do nosso dia a dia, até mesmo as mais corriqueiras, que nós somos convidados a participar da missão de Deus, do extraordinário plano de Jesus Cristo quando Ele por esse mundo andou, que foi nos ensinar a como ser e, consequentemente, como fazer discípulos ao redor do mundo. Jesus passou pouco mais de 3 anos investindo intencionalmente em homens que mais tarde seriam aqueles que levariam o avanço do seu reino a todas as pessoas. A missão de Jesus Cristo foi fazer discípulos com a finalidade de que eles se multiplicassem. Cristo buscava que eles pudessem não apenas compreender, mas também viver uma vida contagiante em amor e obediência aos seus ensinamentos. E essa mesma missão continua. O imperativo de fazer discípulos está registrado claramente aqui na Palavra de Deus. Ao aceitar seu convite, os discípulos de Jesus são enviados ao mundo para proclamar a extraordinária mensagem de salvação de Jesus Cristo. Mas a pergunta continua: o que eu e você temos a ver com isso? É nosso dever permitir que a nossa mente e o nosso coração sejam usados por Deus no cumprimento da sua missão. Quando estamos envolvidos nessa missão, não só em outros continentes, mas principalmente nos nossos relacionamentos com pessoas que estão próximas de nós, como nossos parentes, vizinhos, colegas de trabalho ou nos estudos, verdadeiramente nós exemplificamos em nossa vida o que de fato é ser um discípulo do Mestre. Quanto mais compreendemos o caráter de Deus, como foi manifestado na vida e ensinamentos de Jesus Cristo, mais seremos tomados pelo sentimento de viver pela missão. Não apenas de palavras, mas principalmente de maneira prática, colocando tudo o que somos e temos nas mãos do nosso Criador, para que Ele nos use de acordo com a sua vontade. E então, você tem a missão de Deus no seu coração? Não deixe para depois. Essa que, sem dúvida alguma, será a maior aventura da sua vida. Os habitantes do município de Urataí, no interior do estado de Goiás, têm conhecido a Igreja Adventista por meio dos cursos oferecidos pela ASA, a Ação Solidária Adventista. O projeto também atende os moradores em suas necessidades básicas. Quem conta essa história é o repórter Maicon Santos. O município de Urataí fica a cerca de 170 quilômetros da capital de Goiás. Os mais de 3.000 moradores da região conhecem a mensagem adventista através da Casa da ASA, Ação Solidária Adventista. O local oferece cursos gratuitos em diversas áreas. Secretária recepcionista, de liderança, trabalho em equipe, cursos de culinária. Agora também a gente aumentou a alfabetização adulto, né? E as palestras motivacionais. O espaço foi doado pela Dona Maria, que não mediu esforços para contribuir com o projeto. Porque a gente sabe que para as coisas de Deus a gente não mede esforço, né? Então que a gente tem que fazer tudo pela obra do Senhor, né? Para que ela cresça, né? E que crie mais, e que as pessoas, né, possam ver aquilo que a gente faz, né? E abrir o coração mais para o nosso próximo. Além dos cursos, a Casa da ASA recebe doações de roupas, calçados e alimentos. Os materiais são separados para doar a quem necessita. É uma alegria muito grande, porque a gente começou com esse objetivo, né? De buscar essas pessoas e levar para Jesus. Sempre foi o objetivo. Foi por meio deste trabalho voluntário que a Tatiane decidiu estudar a Bíblia. Aí ela falou assim, não, vou te dar uma Bíblia. Me deu uma Bíblia novinha de presente. E aí eu fui embora assim, feliz. E a gente fez o primeiro estudo. E aí ela falou assim, amanhã você vem de novo? Aí eu falei sim. Aí nós continuamos fazendo os estudos todos os dias. Todo dia eu vinha para a ASA para a gente fazer o estudo. O filho de Tatiane, Pedro Silva, tem problemas respiratórios. Segundo ela, os médicos informaram que um dos pulmões pode parar de funcionar entre 12 a 14 anos. Ele falou para mim, mãe, quando eu descer as águas, eu quero que Deus me cura do meu pulmão. E em troca, eu vou me tornar um pastor, um pregador da palavra de Deus, para me espalhar o mundo todo quem era nós e quem é nós hoje. E o resultado deste trabalho terminou aqui no Rio, da cidade de Urataí, com o batismo da Tatiane e do Pedro. A ASA, ela tem se ressignificado, ela tem compreendido que pode alcançar muitas pessoas para Cristo, utilizando métodos, formas sociais, matando a fome, atendendo aos aflitos, aos carentes e oferecendo cursos, treinamentos, enfim, ela pode ser mais interativa, ela pode estar mais próxima aos nossos amigos da comunidade.
Alunos do 4º ano do ensino fundamental do Colégio Adventista de Tatuí, na região sudoeste paulista, desenvolveram novas habilidades artísticas para ajudar crianças do Hospital GEPASSE de Sorocaba, que atende crianças com câncer. Veja na reportagem do Weber Pola. Aos poucos o traçado vai criando forma. A identificação visual com as suas diferentes cores é muita criatividade. A pintura na tela faz parte do projeto Memórias da Infância. As telas são resultado da entrevista dos alunos, de pessoas que contaram da sua infância e outros temas. Que eu gosto bastante das cores do arco-íris, sei laranja, vermelho, amarelo, verde, azul. E dentro do arco-íris eu fiz o símbolo do Novo Tempo. Uma outra etapa foi a leitura do livro, Ou Isto ou Aquilo, da autora Cecília Meirelles, que produziram um poema sobre as escolhas. A fase final do projeto foi a venda das telas, e o valor arrecadado foi para o Hospital do GEPASSE, que é o grupo de pesquisa e assistência ao câncer infantil na cidade de Sorocaba, que tratam crianças com câncer de 48 cidades ao redor. Eu vendi 4 quadros e a minha mãe tirou foto dos quadros e mandou pelo WhatsApp para minha família. E lá pelo WhatsApp a gente fez um leilão online. É gratificante, porque a gente nunca viu em outro lugar essa participação. A gente nunca viu em outras escolas. As habilidades de leitura, de escrita e habilidades artísticas, ele trouxe também muitos valores. O valor da empatia, o valor do amor ao próximo. Isso foi muito contagiante, muito importante para o desenvolvimento, para a infância de cada um deles. Eu, como mãe, me senti muito feliz por conta de estar desenvolvendo nas crianças esse intuito da solidariedade mesmo, né? De fazê-los conhecer uma realidade que às vezes não é a deles. E quem conhece bem essa realidade são os alunos Lorena e o Arthur. Eles vieram fazer uma visita especial para mostrar a arte na tela, que abriu oportunidade para as doações financeiras. Os alunos receberam tratamento pelo GEPASSE e continuam sendo monitorados. Muito feliz, porque foi muito bom para ajudá-los a estar aqui. Eles estão precisando de coisas e que eu inspire mais crianças a fazerem o mesmo. E essa inspiração já deu resultado com a entrega do cheque simbólico do valor arrecadado. A ideia é continuar ajudando o GEPASSE nos futuros projetos educacionais. Para que eles possam sair além do ensino, além dos muros da escola, que é justamente esse projeto que nós pensamos e idealizamos para que pudessem passar e realmente fazer a diferença na sociedade em que vivemos. Só neste mês de julho, o Departamento de Oncologia atende 100 crianças aqui no Hospital do GEPASSE. Elas dependem da parceria e das doações. Agradecemos ao Colégio Adventista pela ação que teve com seus alunos em apoiar a nossa causa, mas contar com a ajuda de vocês vai fazer toda a diferença para a gente nesse mês. Muito obrigada, gratidão. Uma porção de comida, como esta que o Vanderlei está comendo, é muitas vezes a única refeição completa que ele vai ter no dia. Para muitos, a fome tem se tornado uma companhia cada vez mais presente em decorrência do agravamento da pandemia nos centros urbanos. Felizmente, o trabalho voluntário do projeto Covid Sem Fome tem sido o suporte alimentar para dezenas de pessoas em situação de rua e desempregados que ficam ou moram na região central da capital do Rio de Janeiro. A marmita não tem muito luxo: arroz, macarrão, feijão e algum legume refogado. Mas esta combinação, bem brasileira, entregue gratuitamente, já alivia em muito a fome destas pessoas. É muito bom que nós precisamos desse apoio, entendeu? A pessoa que nos ajuda, que hoje em dia está difícil das coisas. Sem emprego. O cenário da entrega de alimentos faz contraste com um dos cartões postais da capital carioca. Autônomo, muita gente que trabalhava até aqui na região da Lapa, muita gente que está sem trabalho, que não tem nada em casa. E aí a gente traz esse afeto, esse carinho, que é uma maneira da população cívica, né, poder abraçar todo mundo. Construído entre 1725 a 1744, os Arcos da Lapa foram erguidos inicialmente com o objetivo de transportar a água da nascente do Rio Carioca até o Largo da Carioca,
a fim de abastecer os moradores da cidade que crescia em tamanho e população. Hoje, a ligação que pode ser encontrada aqui é outra, e o abastecimento é movido pela solidariedade. 3 vezes por semana, os voluntários se reúnem em uma cozinha industrial de uma universidade parceira para a preparação dos alimentos. Então, hoje o pessoal está aqui, são voluntários de cozinha, a gente recruta eles por semana, são alunos da universidade e voluntários do Covid Sem Fome também. Eles entram aqui às 7 da manhã e saem mais ou menos 11h30, cozinhando de 300 a 200 refeições por dia, para a gente entregar para pessoas com vulnerabilidade alimentar. Tá difícil, tá ruim, esse estado tá ruim. E a comida ajuda legal. Vamos a mais um momento de interação com você aí de casa. Mande a sua boa notícia para o nosso WhatsApp, 0 operadora 12 98135 2908 é o nosso número. A gente mostra aqui a sua boa notícia para o Brasil inteiro ver. Solta aí. Verônica de Itabaianinha, Sergipe. Boa noite, Darcy. Feliz sábado. Minha boa notícia é que eu estou completando 17 anos de casada hoje. Anos de muito amor e união. Te amo, meu amor. Olha só, Verônica fazendo aqui uma declaração de amor em rede nacional. Um beijo para o casal aí, Deus abençoe. Fátima, oi Darcy, tudo bem? Tudo ótimo, Fátima. A minha boa notícia é que Deus fez grandes milagres na minha vida e na minha família. Mesmo com dificuldades, eu sinto as bênçãos de Deus. Glórias ao Senhor por isso. Um abraço para você e para toda a sua família. Que o Senhor continue abençoando vocês. Vamos para mais uma pausa bem rapidinha, mas daqui a pouco tem o segundo episódio da série dos professores do NASP, que se superaram na pandemia aí para manter a qualidade do ensino mesmo à distância. Eu volto bem rapidinho. Já estamos de volta e vamos diretamente ao nosso giro de boas notícias, hoje com a jornalista Daiane Fagundes por aqui. Dai, feliz sábado. Bom sábado, Darcy. Que prazer estar aqui contigo numa sexta-feira. Ah, coisa boa, né? Sexta-feira é mais abençoada ainda. É verdade. Levar boas notícias na sexta é melhor ainda, não é? É verdade, é um sentimento mais gostoso, né? É verdade. E olha, boa noite para você em casa também, bom sábado para vocês. E eu já começo aqui com uma notícia, viu? Que com a chegada de dias mais frios aí por conta do inverno, mesmo o estado do Mato Grosso do Sul, que tem características de um estado um pouco mais quente, né? Um clima mais tropical, mas nos últimos dias os termômetros por lá marcaram temperaturas não vistas há 8 anos no estado. E como consequência, aumenta a necessidade de usar aquele agasalho mais quentinho, uma coberta um pouco maior, mais reforçada e até mesmo uma roupa mais interessante para lidar com as baixas temperaturas, né? Mas se muitas vezes quem já está com essas roupas mais reforçadas sente frio, como é que fica a situação daquelas pessoas que não conseguem adquirir essas roupas, né? Depende só de nós, Depende da solidariedade, justamente. E foi pensando nisso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Dourado, no interior do Mato Grosso do Sul, criou a campanha Inverno Solidário. E o objetivo é recolher cobertores, moletons, malhas, casacos, calças, luvas, calçados, entre outros objetos, tudo que a pessoa quiser doar. Em bom estado. Em bom estado de conservação sempre, viu? Tanto para adultos quanto para crianças. Para crianças, na verdade, é o que mais precisa normalmente, né? Sim. É o que mais se tem falta. A campanha teve início lá no dia 12 de junho, encabeçado pelos jovens da Missão Caleb, da Igreja Adventista do bairro Jardim Água Boa. E a coleta está sendo fruto de um esforço coletivo de toda a igreja e serão distribuídos nos dias 3 e 10 de julho na comunidade Santa Felicidade. Até o momento foram arrecadadas 300 marmitex, 20 cestas básicas, 50 agasalhos e, olha, 135 cobertores para aquecer aí bastante gente. Todo esse material vem de doações de membros da igreja, vizinhos e amigos. E eu sei que se você olhar um pouquinho na sua região, você vai encontrar alguém também para quem você pode doar alguma coisa e ajudar de alguma forma. A gente sempre pode fazer alguma coisa para ajudar o próximo, Vamos né? arrumar ali o guarda-roupa. Sempre tem algo que a gente não está usando, que está em bom estado, que serve para o outro. É verdade. Gente, continuando o giro, olha só, estudantes da Escola Adventista Afonso Pena, lá em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, desenvolveram um projeto com o objetivo de ajudar deficientes visuais.
deficientes visuais. A iniciativa contou com uma série de ações que foram realizadas na manhã da quinta-feira, no dia 1º de julho, para membros da Associação Além da Visão, que acontece lá em Curitiba. O projeto foi realizado pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 2 da escola e surgiu da percepção de uma professora de artes, a Rosana Pina, que tem um esposo com deficiência visual, ele é cego. E ao frequentar a associação, a educadora e o marido perceberam as dificuldades pelas quais as pessoas que frequentam o espaço têm passado. Ela disse que na associação frequentam 28 famílias carentes e sempre algum membro da família tem deficiência visual e é atendido por lá. E por conta da pandemia, muitos deles estão passando por dificuldades financeiras, muitos deles até estão desempregados. Então, diante da descoberta dessa situação, ela decidiu levar um desafio para os alunos da escola onde ela leciona. E o desafio foi produzir uma exposição de artes e arrecadar donativos. E os alunos, claro, abraçaram essa ideia, foi muito bonito de ver. Eles logo começaram a fazer gravuras em relevo, modelagem de obras clássicas e, em complemento ao projeto, os estudantes também arrecadaram alimentos, brinquedos e roupas para as 28 famílias que são atendidas pela Associação Além da Visão, uma iniciativa realmente muito bonita, feita pelos alunos da Escola Adventista lá de São José dos Pinhais. Muito bonita mesmo. Olhar o próximo é sempre muito importante, né, Darcy? Gente, para terminar o giro de hoje, eu conto para vocês uma pequena história. Um farmacêutico bem treinado e atento salvou a vida de uma mulher que chegou na farmácia e mostrou um X vermelho desenhado na mão em pedido de socorro. Rapidamente, o atendente compreendeu que ela estava sendo vítima de violência doméstica e chamou a polícia. Esse caso aconteceu na sexta-feira, dia 2 de julho, em Rio dos Cedros, em Santa Catarina. A mulher tem 40 anos de idade e ela pediu socorro porque ela e a filha foram ameaçadas de morte pelo companheiro que estava do lado de fora da farmácia, no carro, e ao perceber toda a movimentação, o homem fugiu. A mulher contou à polícia que o companheiro há tempos ameaçava ela e a filha de 10 anos, mas ela nunca havia conseguido denunciar. E os policiais foram até a casa do suspeito e apreenderam uma espingarda e munições. Segundo informou a Polícia Civil, agora a mulher e a filha recebem proteção. E a gente conta essa história para vocês para lembrar que a Igreja Adventista tem o projeto Quebrando o Silêncio para conscientizar e encorajar aqueles que sofrem violência doméstica a denunciarem. E a Novo Tempo também preparou um programa especial de 1h30 sobre o tema que deve ir ao ar em breve. É só você ficar ligadinho aqui na nossa programação para saber quando isso vai acontecer. Mas eu já vou adiantar aqui rapidinho que isso vai acontecer em agosto e vai ser num domingo, né? É verdade. Se eu não estou enganada, vai ser no domingo. Exatamente. Verdade. E a gente traz todos os detalhes aqui do dia certinho, do horário. E é muito importante, né, a gente conhecer e nós, como sociedade, estarmos ligados nisso para que a gente possa ajudar essas vítimas. Prestar atenção ao que acontece ao nosso redor, né? É verdade. Com isso eu me despeço, viu, Darcy? Tá bom, uma boa obrigada. noite para você, bom restante de programa e bom sábado para você aí em casa também, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Agora vamos dar continuidade à série especial Pontes para o Futuro, produzida pelo Centro Universitário Adventista UNASP. Hoje você vai conhecer a história do professor Marcos. Vamos ver juntos? A educação é libertadora, transformadora e é uma das principais ferramentas a garantir o desenvolvimento social, sobretudo numa sociedade tão desigual como a brasileira. E é pela reinvenção que ela segue adiante, resistindo. Quando vemos educadores lutando pela continuidade do acesso ao estudo, como também da qualidade em seu oferecimento, vemos neles mais do que professores. São verdadeiras pontes para o futuro. Eu sempre fui um professor de muita interação em sala de aula. Então eu sei o nome dos meus alunos de cor, eles brincam que torcem para o meu time, porque eu faço as provas logo depois do jogo, isso é muito importante. Então eles acabam se envolvendo com isso, com essa interatividade toda. Mas no primeiro momento eu tive que me reinventar fazendo edição dos vídeos para colocar no YouTube.
como trabalhei no NASP Virtual, como também já tinha estudado a situação do EAD, então para mim isso não era difícil de fazer, mas eu precisava mudar meu tempo, reorganizar meu tempo para conseguir fazer isso. Depois, a situação das avaliações, tinha que adaptar as avaliações, foi bem complexo para o professor de matemática se desprender da forma que estava acostumado a avaliar e pensar no novos métodos de avaliação, usando muito a ideia das metodologias ativas, de tudo que a gente escuta tanto nos cursos, e agora era a hora de realmente fazer acontecer nesse dia a dia, né, nesse momento. E por isso que eu precisei readaptar a minha casa, porque eu não estava conseguindo sanar as dúvidas na mesma rapidez comum, que era normal. Então nós temos um projeto chamado Enem Superação dentro do NASP, em que aqui da minha casa a gente pôde fazer essa aula bem dinâmica com os alunos dos terceiros anos, e algumas associações me chamaram e a gente acabou fazendo algumas lives. O site do Marcos Mágico já era algo meu mesmo, né, que eu utilizava para as atividades, para os alunos encontrarem mais facilmente os arquivos, para dinamizar e otimizar o meu tempo. E aí a gente adquiriu uma lousa maior, um tripé, um suporte, outra câmera, para que conseguisse adaptar a quantidade de aulas que eu tinha à necessidade dos alunos, porque matemática sempre tem dúvidas. Então, às vezes, eu preciso trocar a cor do canetão para conseguir que o aluno consiga enxergar, ter o destaque em algo simples. Galerinha, estamos de volta e essa é a questão 14. O grande objetivo era que nenhum aluno se sentisse prejudicado com esse processo. Pelo contrário, ele precisava sentir que o que ele estava em busca, ele teria acesso. Se ele quisesse tirar dúvida, ele teria como tirar dúvida. Se ele quisesse realmente aprender o conteúdo novo, ele teria também isso. O Marquinhos, dentro da sala não, né? Dentro do Zoom, ele sempre chamava a gente para confirmar se a gente estava acordado. A gente tinha suportes depois da aula com alguns professores e o Marquinhos sempre estava lá presente. Ele ajudava muito a gente, não só com a matéria, mas também para conversar, era algo muito legal. Eu sempre gostei de ser professor mesmo, de matemática principalmente. Mas aqui em casa eu percebi que os meus filhos, eles estavam aprendendo, mesmo na pandemia. E para mim era muito importante entender que na casa de outras pessoas, tinham pessoas, assim como os meus filhos, que precisavam aprender. Nós precisávamos defender uma marca. A partir desse momento, minha casa virou o NASP, um pedacinho do NASP aqui. Em certo momento, a gente imprimiu o logo do NASP e colou na porta. E aí eu abri a porta e falava assim, ó, sejam bem-vindos ao NASP. E aí a gente começava a nossa aula dessa forma. A partir da visualização do que acontecia na minha casa, da dinâmica feita por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, por todo esse processo, que eu pensei e tive a certeza que a gente precisava dar continuidade. Mas a gente tinha que fazer das dificuldades algo bom. Nos últimos 20 anos, as matrículas em cursos de graduação mais que triplicaram no Brasil. A proporção de pobres, indígenas e pretos nas nossas 2.608 instituições de ensino superior cresceu 6 vezes através de cotas e auxílios. Porém, desde 2016, essa ascensão estagnou. Em 2019, a matrícula na rede pública cresceu 0,1% e na rede privada 2,4%. 43,8% dos calouros ingressaram nas universidades na modalidade à distância, e foi então que veio a pandemia. O cenário atual é incerto. Como sempre, há quem duvide do progresso na educação brasileira. Porém, para que ele de fato siga existindo, basta que o educador acredite. Enquanto ele acreditar, nos ensinará a acreditar também. Porque é o professor quem abre as portas e mentes. É o elo. A ponte. Hoje tem estreia aqui na TV Novo Tempo. O programa Bíblia Fácil lança uma nova temporada e com o tema maravilhoso Jesus. O repórter J. Terres esteve nos estúdios do Bíblia Fácil e nos traz as novidades desta estreia. Veja só. Tem estreia na TV Novo Tempo e você vai conferir agora os detalhes desta estreia com o pastor Arilton, que está aqui comigo, apresentador do Bíblia Fácil. Pastor,
qual que é o tema central dessa nova temporada do Bíblia Fácil? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Vamos aprender sobre o maravilhoso Jesus. Então a ideia é a gente fazer uma viagem, desde o Gênesis até o Apocalipse, aprendendo sobre Cristo. Desde o Cristo pré-encarnado até as profecias do Antigo Testamento que apontavam para o seu nascimento virginal, sua vida sem pecado, sua morte expiatória, a ressurreição dele, sua ascensão aos céus e finalizando com o ministério no céu e o retorno em glória e majestade. Então, Cristo será o personagem central dessa nova temporada. Se você está vendo aqui, esse aqui é o estúdio da nova temporada, que o pastor já vai dar um spoiler aqui, da nova temporada, da futura temporada, na verdade, que é a nova temporada, a gente vai falar sobre o maravilhoso Jesus, a próxima temporada o senhor vai contar brevemente aqui pra gente, porque ainda é surpresa, mas eu quero saber, né, sobre essa nova temporada. Eu sei que vocês gravaram de forma externa, conta um pouco mais sobre isso, pastor. Bom, nós estamos vendo uma época de pandemia ainda, né, os convidados não estão podendo vir para Novo Tempo, por isso a gente foi a Campos do Jordão, uma bela cidade aqui, né, do interior de São Paulo. E lá nós gravamos numa linda casa, num estilo rústico, todos os temas. Procuramos combinar os elementos rústicos da casa com o ambiente da natureza, onde ela está envolvida, para falar sobre Cristo. Então, através desse novo cenário, agora sem os convidados, a gente vai tratar do tema buscando a palavra de Deus para as pessoas. Olha, pastor, vendo essas imagens que o senhor está comentando, eu vi que é uma coisa bem mais intimista, né? Eu tenho certeza que isso é novo também, né? Essa forma de gravação é nova, mas eu tenho certeza que o estudo também é novo e eu quero que o senhor comente também. Bom, o diferencial agora é que a gente antes tínhamos uma hora para as perguntas dos convidados. Como não temos os convidados, nós temos um tempo mais para a argumentação, para a apresentação do tema. Isso, por um lado, nos deu mais tempo de aprofundarmos um pouco mais o estudo. Mas esse estudo maravilhoso de Jesus será um estudo inédito e nós vamos ter esse material também na internet, porque nós fomos a Israel e gravamos essa mesma temática lá, nas terras bíblicas. Nós fomos a Cafarnaum, fomos ao Mar da Galileia, num barco muito bonito, cidade de Jerusalém, ao deserto da Judéia, e nós gravamos todos os temas dessa temporada em Israel também. Então, quem acessar o site biblia.com.br e fizer a sua inscrição, fizer a opção pelo curso online, vai ter acesso a essa mesma temática, só que gravado em Israel. Olha, você que acompanha o Bíblia Fácil todas as sextas-feiras de forma inédita, é às 22 horas, daqui a pouquinho aqui na sua telinha da TV Novo Tempo, e agora o pastor fazer o convite para você. Pastor, por favor. Esta sexta-feira, 10 da noite, estreia a nova temporada do Bíblia Fácil, Maravilhoso Jesus, e você não pode perder. Porque quando nós aprendemos sobre Cristo, nós nos encantamos com sua pessoa, nos apaixonamos. E aqui é a essência do cristianismo, é a nossa relação, o nosso amor, a nossa devoção a Jesus. Perfeito. Agradeço, pastor Arilton. Está aí dado o convite. Assista, acompanhe e participe do Maravilhoso Jesus, essa nova temporada do Bíblia Fácil. Tenho certeza que vai ser uma bênção para mim e para você. Mas vamos dar uma pausa nas notícias do Brasil agora para saber o que tem sido destaque em outras partes do mundo com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Cientistas americanos encontram molécula que pode neutralizar vírus causador de câncer. Diretores mundiais de saúde da Igreja Adventista discutem como será o mundo pós-pandemia. Homens e mulheres de negócio contam como compartilham Cristo do ambiente de trabalho. Os detalhes você vê a seguir aqui na ANN. Pesquisadores americanos de universidades como Loma Linda e Kansas identificaram molécula que pode neutralizar proteína que torna o papilomavírus humano, o HPV, difícil de eliminar. A principal responsável pelo estudo, a professora de medicina da Universidade de Loma Linda, Penelope Hurksen-Hughes, disse: para cânceres causados por este vírus, há boas razões para pensar que se nos concentrarmos nas proteínas específicas do vírus, podemos desenvolver tratamentos mais direcionados que vão oferecer aos pacientes melhor qualidade de vida.
Encontrar essa molécula que se liga a uma proteína do vírus é um passo promissor nessa direção. Os cientistas estão esperançosos de que as descobertas seguidas pelas próximas etapas de pesquisas e ensaios clínicos contínuos contribuam para o desenvolvimento de uma terapia que promova boa sobrevida com efeitos colaterais menos tóxicos. Devido ao número crescente de cânceres causados pelo HPV, otimizar uma abordagem de tratamento se traduz em prolongar e melhorar a vida humana. Em alguns países, as restrições relacionadas à Covid-19 estão diminuindo. E embora algumas regiões ainda estejam precisando de oração e muito cuidado, cada vez mais pessoas retomam gradualmente a atividade pré-pandemia. Mas isso significa que tudo vai voltar a ser exatamente como era antes? Quais os cuidados que precisam ser mantidos? Quem respondeu essas questões à ANN foram os médicos Peter Landless, diretor mundial de saúde da Igreja Adventista, e Torben Berglund, associado do departamento. Estava pensando no que você disse, de como será a vida depois da Covid. Nenhum de nós sabe, porque a Covid ainda não se foi. Estamos bem no meio disso. Estamos numa fase em que podemos dizer, existe luz no fim do túnel. Bem, eu diria que sim e não, porque não sabemos o que vem a seguir. Eu acredito que esse retorno é uma coisa muito boa. Eu penso que é uma coisa positiva que precisa ser administrada e também implica que nossa mentalidade seja ajustada para ficarmos juntos, e eu creio que isso vai ser libertador para muitos de nós. Você falou sobre liberdade, que nós temos liberdade. Acho que precisamos perceber que liberdade vem com responsabilidade. E quando alguém é livre e você tem liberdade, você precisa exercer a responsabilidade à medida que desfruta da liberdade. E isso irá guiar, espero, minhas decisões, meus planos, como me integro novamente ao todo. Há um mundo lindo além de Silver Spring. Acontece que nós também fomos inundados com tantas notícias, tantas reportagens, muitas teorias da conspiração, tantas questões trágicas, e isso afetou nossa mentalidade em grande medida. E todos nós precisamos ser bem recalibrados. Acho que é importante que tenhamos um pouco de paciência. Não há uma linha de tempo definida à nossa frente. Sabemos que algumas partes do mundo estão no meio de uma situação muito ruim. Ao redor do globo, as pessoas estão em estágios muito diferentes nesta pandemia, aparentemente. Também vemos que, às vezes, as coisas se abrem e você vê um aumento nos números. E então é preciso voltar novamente às restrições. Eu penso que nós necessitamos apenas ser pacientes e flexíveis em como lidar com isso, como disse o Dr. Peter Landless. Recentemente apresentamos algumas histórias da ASE, os Serviços e Indústrias de Leigos Adventistas. Essa é uma associação equivalente à FÉ, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. A ASE existe para compartilhar histórias de pessoas nos seus negócios, no seu ambiente de trabalho, falando de Jesus. Hoje, nós vamos conhecer a história de Denzel McNeils, proprietário do banco Sterling State e presidente das missões da ASE. Eu fui à minha primeira convenção da ASI em 1987. Eu não precisava entrar em outro clube porque achava que meu trabalho era ganhar dinheiro e doá-lo. Isso é o que eu pensei que deveria fazer, mas fui a uma organização chamada ASI. Fui à minha primeira convenção e fiquei impressionado, pois vi pessoas que tinham negócios maiores do que participo
e que não estavam apenas doando dinheiro. Eles faziam isso porque é importante apoiar nossa igreja, mas também doavam tempo, doavam estudos bíblicos, faziam seminários de Apocalipse e iam a viagens missionárias. Você sabe, eu estava acostumado a ir a uma convenção onde todos falavam sobre tudo, sobre sua nova casa ou barco. E quando fui a esta convenção da ASI, as pessoas se sentavam e diziam: qual viagem missionária você fez recentemente? O que você está fazendo para compartilhar Cristo nos negócios? E eu não tinha nada a dizer, porque tudo o que eu fiz foi pensar que meu trabalho era apoiar a igreja. Mas quando vi essas pessoas fazendo mais, pensei que, se elas podiam, eu também podia. Na verdade, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. E não me entenda mal aqui, precisamos sustentar financeiramente a igreja, mas o que Ele realmente precisa é de nós. E acredito que o Senhor nos coloca em lugares diferentes, para que possamos ser testemunhas a outras pessoas ao nosso redor. E é isso que temos que fazer. É por isso que o lema da ASI é compartilhar Cristo nos negócios, porque queremos compartilhar Cristo onde estamos. Compartilhe você também a Cristo e suas experiências de fé em seu ambiente de trabalho. Faça isso em todos os lugares. Se Deus quiser, na próxima semana a gente volta com mais informações de fé, amor e testemunhos maravilhosos. Até lá, fique com Deus e um forte abraço. Um abraço, pastor. Até semana que vem, se Deus quiser. Vamos a mais um momento da sua participação aqui no Revista. Vamos ver quais as boas notícias você tem para contar para a gente. Solta aí. Noeci Souza, de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Olá, Darcy, feliz sábado. Para você também, Noeci. Minha boa notícia é que a Novo Tempo é uma bênção em meu lar. Nos dá entretenimento e conforto nesses dias difíceis. Amamos todos vocês. Beijos. Que legal, que gostoso receber esse carinho. Um abraço. Boa noite, Darcy. Feliz sábado. A minha boa notícia é que sou muito grata pela minha família que o Senhor restaurou. Raquel, um beijo para você e para sua família. Que Deus os abençoe. Rosana, oi Darcy, agradeço que hoje o Círculo de Oração na Assembleia de Deus foi uma bênção. Glórias a Deus por isso, um abraço a todos os nossos irmãos assembleianos. Última pausa do Revista, viu gente? Mas fique ligado porque ainda hoje você vai ver que uma agência da Receita Federal doou mais de 5.000 peças de roupas falsificadas e apreendidas pelo órgão para a Ação Solidária Adventista que atende as igrejas em Vilhena, município de Rondônia. Eu volto em instantes. De volta e chegou a hora do Fé em Ação, um quadro que nos mostra como ações e projetos podem transformar, cuidar e abençoar a vida de outras pessoas. E quem nos conta essas histórias é a Bárbara Luz. Chegou a hora do Fé em Ação, nosso quadro que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas. Hoje vamos para Morros, um município no estado do Maranhão. Por lá, no Fórum da Cidade, aconteceu um projeto que cuidou da comunidade. Eu já volto para te falar mais sobre isso. Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Qual é o bem mais precioso que uma pessoa pode adquirir? Você pode ter pensado no seu carro dos sonhos ou em uma casa toda mobiliada. Sabe aquela frase bem conhecida, existem coisas que o dinheiro não pode comprar? Um bem valioso que ninguém pode tirar de nós é o conhecimento. No município de Morros, os empreendedores adventistas desenvolveram o projeto Vida Total. Palestras sobre empreendedorismo, educação financeira, saúde emocional e também sobre religião. Foram noites de aprendizado que levaram não apenas o conhecimento, mas também oportunidades de recomeços. O projeto Vida Total ele surge na minha experiência de vida como evangelista, como educador. Primeiro como evangelista dos trabalhos que a gente fazia e percebia que após 15 noites a gente ia embora e as pessoas ficavam com a necessidade de voltar àquele mesmo formato de programação com música, com filme, com sorteios de brindes. Então pensei de que maneira eu poderia fazer com que esse formato de evangelismo ele também pudesse, e aí entra o lado educador,
levar prevenção de drogas, prevenção do suicídio, prevenção de gravidez na adolescência, motivação, empreendedorismo, enfim, não só atendendo às necessidades espirituais, como também educacionais. Afinal de contas, a gente sabe que a única saída para a problemática das drogas é a prevenção. Eu pude, assim, conversar com outras mães, né, que, de certa forma, o projeto ele mudou, até mesmo na vida de pessoas, de jovens, que já estavam assim, caminhando por um caminho errado, né, por caminho do vício, das drogas, até mesmo por um comportamento complicado com os pais. Porque é uma coisa muito triste a gente ver o filho da gente nesse mundo de droga, de vício, e a gente vê o filho recuperado é uma bênção. Quem muda, fica em casa, fica mais próximo com a família, fica mais amoroso, carinhoso com todo mundo. Ao longo do ano em que funcionou o projeto no município, nós levamos mais de 10 pessoas para o tratamento. Mudou é porque é uma pessoa onde a gente pode contar com ele para qualquer coisa que antigamente a gente não poderia contar. Em momento nenhum, na hora que precisava, nunca ele estava disposto, nunca estava presente. E depois disso é uma pessoa que está sempre presente na vida da família. Transformar as famílias, porque numa dessas famílias todos se batizaram. A mãe, o irmão dessa pessoa, os sobrinhos. Então a gente vê uma vida transformada e transformada uma família para a glória de Deus é tudo. Não tem palavras para descrever nossa satisfação. Fez muita diferença sobre a decisão que o meu marido tomou através do programa Vida Total. Na verdade, eu já era evangélica e ele não. E eu tinha uma grande batalha com ele, né, sobre a questão dele não ser evangélico. E eu comecei a chamar ele para o programa. Ele foi o primeiro dia e ele gostou muito. Aí no segundo dia ele foi de novo. No terceiro dia já ele que me convidava para ir, ao ponto de fazer ele ficar ali vibrado, não querer nem sentar na última fila, sempre na primeira. E ele era uma pessoa que bebia muito, que passava as noites em festa enquanto nós estávamos em casa, né? E ele viu que aquilo não era o certo para a vida dele. Então o programa, através de muitas testemunhas, através até do testemunho do palestrante, né, tocou muito fundo no íntimo dele, no eu dele, para ele entender que a vida que ele estava levando não era a certa. A gente não era casado, né? A gente casamos na igreja, para a honra e glória do Senhor, ele se batizou e hoje ele é totalmente diferente do que ele era. Então a programação consiste em todas as noites, 15 noites, palestras sobre saúde, educação dos filhos, palestras sobre temáticas espirituais como a oração, a Bíblia. Com relação ao meu filho, assim, ele sempre teve um bom comportamento. Na verdade, eles dois, que eu tenho 2 filhos. Então, assim, ao momento que ele foi e que ele veio, então ele concluiu mais as ideias que ele já tinha formado, né? Assim, então, assim, só fez acrescentar. Não ligava para ele, não sabia o que ele estava sentindo, nada. Hoje, graças a Deus, através desse projeto, me ajudou bastante. Não teria saído da vida que eu levava. Minha vida era... Minha irmã andava na zoeira, bebendo, fazendo coisa errada do mundo, coisa do mundo que não agradava a Deus. E hoje vivo bem com a minha família. E é bom demais a gente ver o filho da gente transformado, ser uma outra pessoa. Que lindo ver vidas sendo transformadas. E que tal você criar um projeto que também cuide de pessoas aí mesmo, onde você está? O Fé em Ação é feito para te inspirar e mostrar que existem muitas maneiras de fazer o bem. Até semana que vem!
É importante lembrar que as ações do projeto Vida Total aconteceram antes do período da pandemia, tá? Como podemos acompanhar, as consequências desse projeto podem ser vistas até hoje. Muitas vidas que ganharam um novo sentido. Parabéns a todos os envolvidos. E obrigada, Bárbara. A pandemia acentuou ainda mais a questão do desemprego no Brasil. Diante disso, iniciativas de solidariedade têm ajudado muitas famílias. Confira agora a ação dos colaboradores da Igreja Adventista no Ceará, na reportagem da Cida Souza. Um dos reflexos cruéis da pandemia é o desemprego. A fim de sobreviver em meio à crise, brasileiros tentam driblar a ausência de renda, se reinventam nos sinais de trânsito ou se arriscam no trabalho informal. De acordo com dados do IBGE relativos ao primeiro trimestre deste ano, são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. Aqui no Ceará, a taxa de desocupação foi de 15,1%. São números que se refletem em famílias que ainda lidam com a inflação de alimentos. E diante desse cenário, a ação de voluntários faz toda a diferença. Vivemos dias difíceis que têm trazido as mais diversas necessidades às pessoas. E a Igreja Adventista aqui no Ceará é muito voltada à necessidade das pessoas que precisam. E o escritório da igreja aqui em Fortaleza desenvolveu um projeto de arrecadação de alimento. O grupo foi dividido em equipes e nós saímos às ruas e uma grande quantidade foi arrecadada. Interessante que foi proposto um incentivo para a equipe campeã. Mas ao final eles decidiram reverter esse prêmio em mais alimento. Os colaboradores da Igreja Adventista no Ceará escolheram famílias da cidade de Maranguape para distribuírem as cestas básicas. Então nós estamos aqui hoje agradecidos, nós estamos beneficiando 72 pessoas, 72 famílias que realmente estão passando por necessidade. Se fosse para a gente incluir 1.000, 2.000, teria essas pessoas também com essas necessidades. Mas aqui nós estamos hoje levando uma alegria para a mesa de cada família dessa que está recebendo essas cestas. E um momento como esse é de extrema gratidão, extrema felicidade, porque com certeza a vacinação avançando, a economia melhorando, a gente vai superar e vamos viver dias melhores aqui em Maranguape, desde que a gente tenha ações como essa, ações de assistência social, de preocupação com o bem-estar da comunidade, da sociedade como um todo. A ajuda veio em boa hora para a Silvânia. Eu me sinto maravilhosamente, porque chegou no momento que eu estou necessitada. Até porque eu sou catadora de reciclagem. Então, eu sou a chefe da família, né? Recentemente, eu perdi o pai dos meus filhos e eu tenho que ser a coluna 2 vezes, né? Mãe e pai. Então, essa cesta chegou no momento da necessidade. Eu agradeço. Uma cesta básica por família. Olhando assim, a ação até parece pequena, diante do tamanho do problema. Mas enquanto não surgem vacinas contra a desigualdade social, a solução é a solidariedade, que humaniza quem doa e transforma o dia de quem recebe. Uma das funções da Receita Federal é trabalhar no combate ao contrabando e descaminho. Leiloar, destruir ou doar são os possíveis fins de todas as mercadorias apreendidas pelo órgão. Em Vilhena, interior de Rondônia, o destino foi a doação de mais de 5.000 peças de roupas para a Ação Solidária Adventista. O dinheiro arrecadado com a venda das peças será revertido em cestas básicas para ajudar famílias carentes. A doação é uma das formas de destinação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. A Ação Solidária Adventista recebeu mais de 5.000 peças de roupas da agência do órgão em Vilhena para atender projetos sociais e ajudar famílias carentes na comunidade. A partir do momento que é dada a perda, a pena de perdimento destas mercadorias, as mercadorias elas têm que ser destinadas, seja para destruição, seja para doação, enfim. Existe toda uma legislação que cuida dessa parte. A associação ela faz primeiro a descustomização dessa vestimenta, depois ela faz a modificação e, através da venda e também de doações, atende à comunidade. E o dinheiro arrecadado com a venda dessas vestimentas é transformado em cestas básicas, tudo isso. Então, assim, o trabalho é muito bom e a Receita está bastante satisfeita nesse sentido. Durante 2 semanas, os voluntários realizaram a primeira parte do trabalho na sede da Receita Federal, retirando todas as etiquetas falsas das peças. Algumas sofreram uma perda mínima, enquanto outras passaram por customização. Mas aqui, nada se perde. Eu andei customizando umas roupas
para mostrar para elas o que fazer, né? Aí sobrou alguns retalhos, esses retalhos vai ser transformado em tapetes para a gente também estar ou doando ou vendendo, tudo em prol da obra de ajudar as pessoas. A ação contou com o apoio das Costureiras de Esperança, outro projeto que surgiu na pandemia com o objetivo de confeccionar máscaras para doação. O projeto nasceu em 2020, né, com a pandemia. A ideia era produzir máscaras para ser doadas para as pessoas. E esse projeto foi crescendo e hoje aqui em Vilhena está produzindo e customizando camisetas para vender a um preço baixo, né, para as pessoas e também para adquirir alimentos para as pessoas carentes. Todo o processo, desde a doação, passando pela customização das peças, resultou na organização de 3 bazares e uma grande procura pelas mercadorias. O preço está bem bacana, né? Ainda mais para a gente que faz esse trabalho, né? Nem tanto pela revenda. É porque, devido à pandemia, a gente está procurando também um público mais acessível, com preço também mais acessível para eles, né? Essa aqui são a camisa que foi cortada na frente, né? A gente cortou uma outra camiseta que já estava mais cortada, né? Aí a gente customizou. Essa outra aqui, uma irmãzinha teve uma outra ideia de ir lá comprar um termocolante, né? Que faz o patchwork e a gente customizou, ela fez assim. Pergunto o que tudo isso significa para a Eliane. É uma cesta enorme de emoções, de gratidão, de desejos, de vontade de alcançar mais, de fazer e fazer acontecer, de colocar na mesa das pessoas aquilo que está faltando. Aqui em Vilhena, todas as igrejas que esteve com a gente lá na Receita Federal ganhou um pouquinho e vai poder se favorecer vendendo, customizando e revertendo isso ao próximo, que é as pessoas carentes. Vamos às últimas participações de hoje pelo nosso WhatsApp. Solta aí. Maria Gomes, de Senhor do Bonfim, na Bahia. Feliz sábado, estou feliz porque recebi título de cidadã bonfinense. Que bênção, um beijo para você, feliz sábado. Natan Luca, boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que minha avó recebeu alta da UTI e está conosco em casa assistindo a revista Novo Tempo. Glórias a Deus por isso, um beijo para ela. Creuza, oi, gosto muito do seu programa. Minha notícia é que eu estou passando as férias na casa da minha avó. Um beijão, Creuza, aproveite aí, um beijo grande. Bom, gente, eu termino o programa de hoje aqui, mas quero deixar um clipe musical especial para você. É a música Não Há Razão, da série Duetos Novo Tempo, com Wagner Dida e Riane Junqueira. Fique com Deus, um ótimo fim de semana para você e até segunda, se Ele quiser. Explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça. Não há razão, não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser
sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou um escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos na proteção, Ele me abraça. Não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus me enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou um escravo, não sou ninguém.